Nós dando sequência ao nosso programa, nossa série Engenharia e Arte, hoje nós vamos conversar com o arquiteto, poeta e professor Carlos Newton Júnior, que vem marcando a cena cultural nordestina e brasileira já há algum tempo e, sem sombra de dúvidas, é um dos orgulhos de Pernambuco no que diz respeito à arte e cultura. Carlos Newton, eu queria saber inicialmente o que é que levou você a estudar arquitetura. Alexandre, primeiro é um prazer estar aqui falando com você novamente. É, eu comecei porque eu sempre desenhei bem à mão livre, né? Eu, desde menino, desenhava. Isso é uma coisa que talvez, se isso tem alguma coisa a ver com família, né? Meu pai desenhava muito bem, pintava, e minha avó paterna, que morava no interior da Paraíba, em Sapé, ela também pintava, né? Chegou a ganhar prêmios e coisas assim. Então eu tinha esse gosto pelo desenho e tal. Na verdade, eu entrei em arquitetura quase que por acaso, porque eu desenhava, sempre desenhei desde menino, mas eu estava muito inclinado, quando eu fiz o meu ensino médio, segundo grau, a fazer medicina, né? Cheguei, inclusive, na minha época, o vestibular era um vestibular unificado, né? Você não fazia vestibular para as universidades isoladamente, era um vestibular unificado, o SESESP, né? E eu, no segundo ano, a gente fazia às vezes por experiência, eu cheguei a fazer, prestei para medicina. No terceiro ano eu já mudei completamente, eu tinha muita vontade de fazer história no terceiro ano, né? Sempre gostei também de história. E eu menino, eu lembro que eu desenhava, fazia histórias em quadrinhos, e criava personagens e coisas assim. Aí eu no terceiro ano, muito inclinado a fazer história. E aí meu pai disse, olha, faça direito, história, você fazendo direito, você vai estudar história. Ele preocupado talvez com a questão da empregabilidade, né? Muito, muito sensato. Aí eu cheguei a preparar a minha ficha de inscrição para direito. Você vê como eu estava completamente perdido com 17 anos de idade. E quando eu estava para me inscrever no vestibular para fazer direito, uma colega de turma minha que me via desenhando, eu desenhava para os colegas, pediam desenhos em cadernos, coisas assim. Aí disse, Carlos, você desenha tão bem, você devia fazer arquitetura e não direito. Aí isso é a mesma. Por um impulso, eu fiz arquitetura, entrei em arquitetura, né? Bom, mas, quer dizer, fiz o curso, mas eu percebi já na metade do curso, mais ou menos, que eu não iria trabalhar com projeto. Eu tinha facilidade no curso porque eu desenhava bem, mas eu percebia que não era projeto de arquitetura, eu não queria trabalhar com aquilo. Só que aí, logo no início do curso, nós pagávamos disciplinas que me interessavam muito. Primeiro, História da Arte, né? A gente começa lá no primeiro ano, não sei se mudou o currículo, mas na minha época eu entrei na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco em 84. E aí, logo no primeiro semestre, eu tinha História das Artes e tinha Estética, né, com Ariano. Então, aí foi uma coisa que foi quase como uma encruzilhada para mim, né? Uma encruzilhada biográfica, porque depois do curso de estética com Ariano e depois que eu tive contato com a história das artes, eu me encantei por aquilo ali e percebi que eu poderia estudar. Quer dizer, eu sou virginiano, eu não gosto de deixar as coisas, né? Então, no segundo ano, eu já sabia que não iria trabalhar com arquitetura, projeto, mas que eu poderia trabalhar nesse campo mais teórico, né, da história da arte, da história da arquitetura, etc. Aí eu fiz vestibular novamente para história. E eu fazia história à noite, fiz na Católica história, e durante o dia eu continuei o meu curso de arquitetura. Tinha começado a estagiar na Fundação Centro de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda e imaginava que eu iria encaminhar para a preservação, né, de patrimônio, coisas dessa natureza. De qualquer modo, eu cada vez mais fui me envolvendo com a literatura por conta de Ariano, fui desenvolvendo uma amizade com Ariano, e tão logo eu colei grau em arquitetura, eu colei grau em arquitetura em janeiro de 89, quer dizer, eu terminei o curso em dezembro, né, de 88, 5 anos de curso, 84 até 88.
do início de 84 até o final de 88. Em janeiro de 89, eu colei grau. E aí fui logo convidado, um mês depois. Eu não passei nem um mês desempregado na minha vida. Nunca tive essa sorte. Eu, um mês depois, fui convidado para ensinar estética e história das artes num curso de arquitetura que era recente no Recife, que era o curso do Exuda, né, da Faculdade Exuda. Entrei, comecei a ensinar e continuei fazendo história, porque eu só concluí história em 89, né? Eu entrei depois no curso de história, fazia história à noite, ensinava durante o dia. E aí, ainda em 89, eu comecei a fazer uma pós-graduação em teoria da arte na UFPE e conheci tinha uns colegas que vinham de Natal para fazer esse curso de teoria da arte. E aí elas me avisaram: "Ó, Carlos, vai ter um concurso lá em Natal agora, na Federal do Rio Grande do Norte, agora em setembro, e para a história da arte, é teoria e história da arte e da arquitetura." Aí eu fiz, né? Na época, a gente não precisava de mestrado nem doutorado para fazer concurso, eles abriam concurso para professor auxiliar de ensino, né? As universidades não tinham ainda um corpo de doutores grande, etc. E aí eu fiz concurso, passei na Federal do Rio Grande do Norte, em setembro, e me transferi para Natal e comecei a ensinar em janeiro de 90. Iniciei a minha carreira docente como professor do Sistema Público Federal Superior em Natal, né? Comecei. E aí já como professor, depois que eu estava ensinando, é que eu fiz o mestrado e o doutorado. E aí eu fiz em literatura, fiz em letras. Eu já estava muito encantado com a obra de Ariano, já vinha mais 5 anos, né, trabalhando, lendo a obra de Ariano. Eu percebia que Ariano, por exemplo, era um poeta praticamente desconhecido, né? Ninguém tinha estudado a poesia de Ariano, por exemplo. E eu fiz da poesia de Ariano o meu objeto de estudo no mestrado. E depois, no doutorado, eu fiz o universo do movimento armorial de uma maneira geral, né? Quer dizer, me envolvi com isso e foi assim que começou. Quer dizer, eu acho que foi graças a Ariano, lá no curso de arquitetura, que eu me descobri o meu caminho profissional, né? Nessa brincadeira, eu já estou com mais de 35 anos de ensino, né? Quando eu vim para a UFPE, eu fiz uma remoção para a UFPE em 2009, 2010, né, salvo engano. Quer dizer, eu já tinha praticamente uma carreira como professor na Federal do Rio Grande do Norte. Eu já vim para cá como adjunto 4. Quer dizer, que era praticamente o final da carreira na época. Depois eles criaram uma classe nova, né, de associado. Eu cumpri os degraus dessa nova classe aqui. E depois eu prestei fiz a minha passagem para titular aqui, né? Defendi o meu memorial acadêmico. Então, eu sou professor titular desde 2018, aqui na Universidade Federal de Pernambuco, e ensinando História das Artes e Estética, né? As disciplinas que me encantaram lá na frente, né? Então, é mais ou menos essa a minha trajetória acadêmica. Ô, Carlos Newton, e eu sei que você tem uma produção literária extremamente densa. O primeiro livro que você escreveu não é o que você publicou primeiro, é o primeiro livro que você escreveu. Você ainda era estudante? Você estava no início da sua carreira Não, docente? assim, eu comecei a estudar, desculpa, eu comecei a escrever menino, né? Mas, adolescente, mas coisas que a gente depois vê que não tem muito valor literário, né? Mas eu Não, não tem. fazia. Não, peraí, aí É, existe. Não não- tem porquê. Veja bem. Hoje nós estamos entrevistando um grande poeta, um grande vulto da cultura pernambucana. Então, tudo que ele escreveu tem muito valor, né? Naturalmente, não, também com a eu exigência quero do dizer o próprio seguinte, assim, escritor. na verdade, o meu primeiro livro de poesia, o primeiro livro que eu publiquei, e foi em Não, 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 Natal, não. né? Eu ainda estou Foi. preocupado, não é nem o que você publicou, porque, Ah, como você falou, o cara escreve, ele próprio, ele publicar no Brasil é muito difícil, não é fácil, né? Mas ele escreve.
guarda o que escreveu, e depois, quando ele vai ver o que escreveu, ele diz: se eu fosse escrever hoje, eu escreveria de outra forma. Mas Uhum. os seus primeiros escritos datam de quando? É, porque Aí aí onde está a gênese do escritor, né? da adolescência, 15, 14, 15 anos. Eu gostava muito de fazer paródias de músicas, né? Eu tenho um lado, assim, do humor pouco conhecido, talvez, assim. Às vezes em alguns poemas isso aflora, né? Uma ironia, uma coisa. Mas eu gostava muito de fazer paródias de músicas e coisas assim. Cheguei, tocava alguma coisa, depois comecei a tocar violão e fazia, por brincadeira, paródias e algumas coisas assim. Mas, assim, muita coisa eu não guardei, isso acabou se perdendo, né? Na, eu, anos depois, cheguei a encontrar alguns textos em pastas, vi que eram coisas muito frívolas, eu joguei fora, entendeu? Então, isso não preservei, não. Não Quer dizer, então, preservei. que Agora, isso daqui. o primeiro livro, aí sim, Ô, já era então, quer professor de dizer, universidade. se daqui a 100 anos alguém descobrir um fragmento de um livro seu não publicado, ele será não só não publicado, mas também não autorizado. Que o autor vai dizer: isso aí não foi publicado, não. Não vai encontrar, não vai encontrar nada, não. Não vai encontrar. Aí o primeiro livro eu já era professor, né? Quer dizer, eu comecei a publicar poesia relativamente tarde. Eu tinha 26 para 27 anos de idade. Relativamente tarde, né? Mas mesmo assim, Alexandre, eu considero que o primeiro livro, eu considero que eu não. Se eu fosse reunir a minha poesia, pouca coisa do primeiro livro eu colocaria, entendeu? Eu acho que a minha poesia só amadurece depois. Eu acho que o primeiro livro assim, que eu escrevi, com uma certa, eu não sei, com uma certa segurança e do ponto de vista da autocrítica, com algum valor, saiu em 99. Foi um livro que eu fiz um grande poema sobre, tomando como base a Guerra de Canudos, por influência de Ariano, certamente. E isso foi editado pela Universidade Federal do Ceará, né? Eu, como falava de Antônio Conselheiro, coisa, é uma espécie de um poema épico, né? Que eu coloquei o título de Canudos, Poema dos 500, né? Foi, foi um livro que repercutiu e ainda repercute, né? Quer dizer, por exemplo, o primeiro livro ele passou, quer dizer, alguns comentaram lá em Natal mesmo. O segundo teve uma repercussão maior e, para minha surpresa, ele ainda hoje repercute. Por exemplo, ano passado, uns 2 anos atrás, ano passado, saíram duas antologias importantes de poesia aqui no Brasil. Uma organizada pelo André Sefrin, que é um crítico, ele é gaúcho, mas mora no Rio há muitos anos. A antologia se chama Revolta e Protesto na Poesia Brasileira, alguma coisa assim. Poemas de protesto, né? Revolta, acho que é Revolta e Protesto na Poesia Brasileira. E ele colocou, se não me engano, dois poemas de Canudos lá. Logo depois, essa antologia saiu pela editora Nova Fronteira, do Rio. Em seguida, alguns meses depois, saiu uma antologia organizada pelo Alexei Bueno, A Escravidão na Poesia Brasileira, um trabalho de fôlego. Esta antologia saiu pela Record. E o Alexei coloca lá alguns poemas meus também de Canudos, porque quando eu trabalho esse poema de Canudos, eu faço uma incursão pela história do Brasil, eu falo muito de Palmares, de Zumbi, etc. Aí ele colocou esses poemas de Zumbi na antologia da escravidão. Então você veja, um livro que saiu em 99, está esgotado há muitos anos, não teve uma segunda edição, mas os críticos ficaram com exemplares nas suas estantes e usaram, né? E ele saiu também em outras antologias. Essas são duas mais recentes, quer dizer. Que eu sempre fiz o seguinte, Alexandre, quando eu publico um livro de poesia, eu pego aqueles exemplares que geralmente os editores dão para o autor, né? A cota do autor, né? De 20, 30 exemplares, e eu sempre me preocupei em enviar para alguns críticos com quem eu me relacionava. E nunca esperei, obviamente, que o crítico pegasse aquele livro e escrevesse sobre ele no dia seguinte, mas eu sabia que, estando
nas mãos de um crítico, né? Um dia isso repercute em algum momento, ele vai ter conhecimento, né, do livro, né? E então esse livro me deu muita alegria, o Canudos, e ainda hoje me dá, porque vez por outra eu vejo ele saindo assim nessas antologias, né, nacionais. Então, eu fiquei feliz com isso. Mas foi o primeiro livro assim que eu realmente Quer eu dizer, percebi o seu que eu primeiro livro, dominava. É, quer dizer, o seu primeiro o livro, primeiro livro que até eu hoje percebi ele que dominava. repercute, né? Então, Isso, isso, isso. então, Ele foi isso meu é, segundo livro. Ele é de 99. Mas, assim, o primeiro em que eu senti que eu tinha um certo domínio técnico do verso, né? Tanto é que eu trabalho, é um livro muito atrelado ao movimento armorial, porque eu trabalho com muitas formas populares. Eu faço uma fusão de formas. Eu trabalho soneto, eu sempre gostei de soneto, como trabalho formas do romanceiro popular nordestino. Então, você tem galopes, você tem galope à beira-mar, martelos, né? Cestilhas e tal. É um livro em que eu já vinha estudando muito a poesia de Ariano, e a poesia de Ariano segue esse universo, né? Em boa parte, tanto do universo da tradição, digamos assim, erudita do soneto, como esse universo do romanceiro popular nordestino, e eu acabei entrando também nessa mesma linha. Quer dizer, é um livro, por isso que ele se atrela muito ao movimento armorial, porque ele vai beber nessa fonte do romanceiro, né? E aí, como eu já tinha estudado muito a poesia de bom, Ariano, eu tinha domínio técnico para fazer, para tentar fazer, e fiz, né? É nessa mais ou menos essa perspectiva, história. nessa perspectiva, Carlos Newton, você se considera um discípulo de Ariano Suassuna? Ah, sim, completamente. Completamente. Eu acho que o caminho foi esse. Este é o Canudos, é o meu livro, digamos assim, mais atrelado à poética armorial. É o mais atrelado. Não é que os outros não sejam, mas depois eu me libertei um pouco, né? Mas assim, ainda trago essa poética dentro de mim, né? Tanto assim que eu uso muito o verso de 7 sílabas. Uso muito o verso de 10 sílabas, o decassílabo heróico, que você encontra no Martelo Agalopado, por exemplo, encontra no soneto. Esses versos, eles ecoam muito dentro de mim. Então, às vezes, eu vou escrever um poema, eu penso num verso, quando eu vejo, já é um decassílabo ou já é um verso de 7 sílabas, né? Trabalhei depois, por influência de Cabral, o verso de 8 sílabas, mas eu confesso que o de 7 sílabas ainda é o que. E o decassílabo são os versos que saem naturalmente, né, nos meus textos, entendeu? E isso é certamente influência de Ariano e do romanceiro. Bom, e depois desse início de carreira tão marcante, né, que ecoa até hoje, como é que foi depois? Aí você passou a deu uma pausa para publicar o terceiro livro ou já veio quase que na sequência? Não, Alexandre, publicar no Brasil sempre foi muito difícil, sobretudo porque muita gente, difícil ao mesmo tempo fácil, porque muita gente compra uma edição, né? Você faz o poema e você custeia, né? E eu nunca tive condições de ficar custeando meus livros. Então, por outro lado, assim, eu não escrevia poesia com 20, 30 anos. Eu não escrevia com a frequência que eu escrevo hoje, nos últimos, por exemplo, 5, 6 anos. Eu escrevi um livro, publiquei um livro por ano, né? Então, em algum momento, era uma coisa que eu publicava a cada 2, 3 anos, às vezes 5 anos, né? Eu passava 5 anos sem publicar um livro de poesia. E sempre andei muito ocupado com outras coisas também na universidade, né? Publicando ensaios, publicando textos acadêmicos, porque eu tinha uma carreira, né? E era cobrado nesse sentido. Então eu fiz como eu sempre gostei de escrever e gostei do livro, eu acabei fazendo desses livros, digamos assim, no campo do ensaio, uma espécie de extensão do meu trabalho como professor, né? Eu publicava para fazer a minha carreira acadêmica de uma maneira geral. Isso pontua, né, na carreira do professor. Depois que eu passei para professor titular, eu não precisava, em tese, mais fazer isso, fiquei mais livre. E aí comecei a me dedicar mais à poesia. E um evento curioso na minha biografia, que eu tive
passei por um problema, fui hospitalizado e tal, e depois dali eu decidi que iria investir mais realmente na poesia. Eu já era professor titular, já não tinha mais preocupação com pontuações e com coisas de carreira acadêmica e tal. E aí hoje, praticamente, escrevo com mais liberdade, escrevo mais poesia. Aqui e ali eu faço um outro trabalho no campo do ensaio. E, agora mesmo eu terminei um livro que vai sair pela CEP, porque aí era um compromisso meio que pessoal meu com um escultor, com a memória de um escultor. Eu sempre gostei muito dele, o Armando Lacerda. O Armando foi um pioneiro da escultura moderna em Pernambuco. Né? Faria 100 anos se fosse vivo hoje, faria 100 anos. Ele era de 1924, morreu relativamente jovem, com 56 anos, menos do que a minha idade hoje. E ele é um escultor completamente esquecido, né, na história da arte de Pernambuco e do Brasil, etc. Muito embora tenha feito uma obra monumental, né, que é a escultura do Padre Cícero do Juazeiro, né, que ele fez, foi inaugurado em 69. E eu sempre gostei muito de uma escultura dele que fica lá em frente ao Centro de Artes, que é a escultura de um cangaceiro, uma escultura de 2 metros de altura em cimento, e com a qual ele ganhou um prêmio aqui no estado do Salão do Estado de Pernambuco em 54. Sempre me impressionou muito aquela escultura e o descaso com que aquela escultura o descaso ao qual ela foi submetida, né? Com o tempo e, enfim, pela falta de conservação. E eu acabei conhecendo, há uns 2 anos atrás, um dos filhos de Armando, que inclusive também é um grande escultor, faz esculturas monumentais, o Alexandre Azedo. Ele foi professor da UFPB, e Alexandre colocou em minhas mãos, há uns 2 anos, um acervo de fotos e de materiais inéditos sobre o pai, e eu vi que aquilo daria um bom livro, né? Passei um ano digitalizando esse acervo e acabei escrevendo um livro, uma vida e obra de Armando, visando agora o centenário, né? Foi um livro escrito um pouco às pressas, assim, eu não pude investir muito na pesquisa porque eu queria trabalhar a ideia da efeméride, porque eu sabia que há mais facilidade para você publicar. Aí, no início do ano, participei de um edital, a CEP lançou um edital para livros, aí eu fui aprovado lá, o trabalho foi aprovado no conselho editorial, sob o anonimato. Depois eu coloquei o trabalho, viram que era um trabalho interessante. E o livro vai sair ainda este ano, tá para entrar em gráfica. Quer dizer, então é um livro no campo da história da arte que fazia tempo que eu não escrevia, né? Eu estava mais envolvido com poesia e acabou saindo esse livro agora. Deve ser publicado agora em novembro. Né? E o livro chama-se O Pão e o Sonho, Vida e Obra do Escultor Armando Lacerda. E É um o trabalho lançamento, interessante, que é o primeiro trabalho sobre Armando. Você não encontra nada sobre Armando, nem na internet você encontra. quer dizer, o lançamento desse livro vai coincidir com o centenário do Isso, de inspirador do nascimento. livro. Na verdade, o centenário, ele nasceu em setembro, né? O livro vai ser lançado em novembro, mas é para comemorar o centenário do Perfeito, nascimento dele. perfeito. E os outros livros, Carlos Newton? Eu sei que você tem uma obra extensa, né? Eu lembro que quando eu presidi a UBE, nós estávamos analisando, nós iríamos admitir um novo comendador do Ordem do Mérito Literário, Jorge de Albuquerque Coelho, e quando eu me deparei com o currículo de Carlos Newton Júnior, eu fiquei espantado. Eu não sabia, eu já conhecia Carlos Newton há muito tempo, sabia que era um intelectual de uma envergadura muito grande, mas não sabia Não, a obrigado. densidade da obra. E eu fiquei impressionado. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os outros livros. Eu tenho, assim, no campo aí do ensaio, nos últimos 6, 7 anos, eu tenho trabalhado muito com a obra de Ariano, né? Tenho trabalhado muito nas edições de Ariano, porque quando ele, quando ele se encantou, a família me chamou, eu conhecia já, eu convivi 30 anos com o Ariano, né? E eu conhecia os inéditos, eu tinha muito acesso à biblioteca, aos originais, tinha cópias disso tudo na minha casa, ele me facultou e eu tirava cópias dos poemas. Tanto é que eu tinha montado já em 99 a primeira antologia da poesia de Ariano, que saiu pela editora universitária, né?
E em 2008 eu fiz organizei os ensaios de Ariano, os textos, alguns textos teóricos dele para José Olímpio, que saiu em 2008. Quer dizer, eu tinha um conhecimento grande da obra de Ariano, porque eu tinha um contato com Ariano e frequentava a biblioteca de Ariano e tal. E aí a família me chamou para organizar a obra dele. Inclusive, eu elaborei, a pedido da família, um plano editorial que foi submetido a algumas editoras, né, através de uma agente literária que já vinha trabalhando com a obra de Ariano, que era a Lúcia Riff. Lúcia já era agente de Ariano, né? Ariano, Ariano começou a ser agenciado por Lúcia através de Raquel de Queiroz. Ariano, ele não tinha nenhum agente literário, então ele era uma coisa muito. Você vê, a Pedra do Reino passou quase 20 anos fora de catálogo, porque Ariano não tinha muita habilidade para tratar com editores, né? Ele não tinha. O que ele gostava era de escrever, né? E aí, Raquel, nos anos 90, Raquel de Queiroz indicou a Lúcia para a Ariano, e Lúcia começou a profissionalizou essa gestão das obras de Ariano, vamos colocar assim, né? Junto ao mercado editorial. E aí eu apresentei esse plano editorial com as peças inéditas, com os romances inéditos, porque eu conhecia tudo isso. E Lúcia conseguiu, colocou isso no mercado, e a editora Nova Fronteira, ela acabou vencendo essa concorrência, vamos colocar assim, e assinou com a família de Ariano, se não me engano, em dezembro de 2016, um contrato de exclusividade para a publicação de toda a obra. E aí eu fiquei à frente disso, né? Da organização, dos prefácios, né? Dos estudos críticos, coisa assim. Então, e organizei também com isso em parceria, né, com o filho de Ariano, o Manuel Dantas Suassuna, que é artista plástico, pintor, artista visual. Ele fazendo as ilustrações, nós organizamos essas edições, né, também na verdade, é uma trinca, né, porque trabalhamos com o Ricardo Gouveia de Mello, que é um grande designer, já vinha trabalhando com Dantas há muito tempo, e aí nós fizemos uma coleção assim com uma unidade gráfica, coisa. E fizemos também alguns livros inéditos de Ariano que eu organizei, assim, textos para a juventude, coisas dessa natureza, né? Então, nos últimos 6, 7 anos, eu tenho trabalhado muito na obra de Ariano, só o teatro completo, né, para você ter uma ideia, são 4 volumes, foram 4 volumes, nós lançamos em 2018. E agora, este ano, praticamente esse trabalho se encerrou porque eu concluí a poesia completa de Ariano. Isso já foi entregue à editora, é um volume bastante alentado, né? Foi entregue à editora, era o último compromisso que eu tinha com essa obra inédita, que tinha ficado inédito de Ariano. Entreguei isso há uns 3, 4 meses, né? Está praticamente pronto o livro. Agora, o livro, a notícia que eu tenho é que a poesia completa só vai sair no ano que vem. Chama-se O Pasto Incendiado, que era o título que Ariano sempre quis dar para a poesia reunida dele, né? Aí o livro só vai sair no ano que vem, porque esses livros mais alentados, com policromia, porque tem imagens e coisa, tem as iluminogravuras, as editoras têm feito muito fora, né? A impressão fora, geralmente na China e coisa assim. Aí eles precisam de 4 meses para que o livro, porque vem de navio, depois vai eletronicamente, né? É impresso na China e volta. Então, como o livro foi fechado, as últimas revisões, praticamente na semana passada, é, eu acho, não, eu tenho quase certeza que o livro só sairá no início do ano que vem. Então, eu tenho feito muito isso. Agora, eu, antes de trabalhar com essa obra de Ariano, eu escrevi muito ensaio, né? Tem alguns livros de ensaio, reuniões, coisas assim. E, vez por outra, sou convidado para escrever prefácios e apresentações e tenho feito, né? Fiz muita coisa assim, apresentação de edições. Fiz para Global, fiz para Record, a Record para o selo Teste Bolso, né? De livros de bolso da Record, eu apresentei alguns. Fiz coisas com a obra de Manuel Bandeira, né?
o Itinerário de Pazarga, que texto que eu gosto muito, a última edição, que saiu pela Global, acho que é a última, ela foi fixada por mim, eu fiz notas, fiz a apresentação. Fiz uma apresentação de um livro de bandeira que eu gosto muito, que é um recorte sobre crítica de arte. Então, isso aí, quando eu sou convidado, eu tenho feito, né? Mas, assim, é, nos últimos anos, fiquei realmente mais preso à obra de Ariano e a minha poesia, né? Que tem saído, é uma poesia, pelo menos eu publiquei um livro por ano desde 2019, né? Publiquei 19, publiquei um livro por ano até o ano passado e estou com um livro novo de poesias, mas eu não quis lançar esse ano para não se sobrepor ao livro sobre Armando, né? Porque dois livros assim acabam fazendo sombra do mesmo autor. Eu não Ô, quis lançar ô, esse ano, mas vai ficar para o ano que vem. eu sei, Carlos Newton, ainda sobre a obra de Ariano, eu lembro que no ano passado, por ocasião da Flippo, a Flippo ela tem uma sequência, a Flippo digital, formato digital, que ela distribui o prêmio dos melhores do ano. E a melhor exposição de artes visuais foi o movimento armorial de 50 anos de Ariano Suassuna. Ela sob a curadoria, me parece, a organização de uma senhora chamada Regina Godoy. E eu lembro que na intervenção que ela fez uma referência ela colocou o seu nome assim num destaque muito grande. Eu queria que você comentasse ainda um pouco sobre essa sua, me parece que isso faz parte de todo o conjunto que encerra as comemorações de Ariano Suassuna, né? O nome que está permanente Não, festejado. na verdade, Alexandre, essa exposição é a curadoria de Denise Mata, que é uma curadora premiada de São Paulo. Regina é a produtora, né? A A produtora, produtora. exatamente, ela falou isso. E eu trabalhei como consultor da Seu exposição. Eu fui consultor, não é? consultor junto com o filho de Ariano, Manuel Dantas Suassuna, nós somos os consultores. Agora, no âmbito da exposição, né, foram organizadas eh, alguns eventos correram em paralelo à exposição. E um desses eventos era uma coisa chamada Conversas sobre Arte Armorial, e aí eu fui o curador dessas conversas. Aí eu convidei pessoas, etc., para participar dessas conversas. Mas a exposição, na verdade, esse projeto é um projeto que foi originalmente concebido pela produtora, que é a Regina Godoy, é uma produtora de São Paulo, para, para 2020, né? Nos 50 anos do movimento armorial, porque o movimento armorial foi lançado em 1970, né? 18 de outubro de 70. E ela preparou essa exposição, o projeto, digamos assim, submeteu o projeto aos editais primeiro pelo Banco do Brasil. E ela ganhou para montar a exposição nos centros, aquelas sedes do CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil. Uhum. Então, o projeto inicial, a exposição ela aconteceu primeiro em Belo Horizonte, depois foi para Rio, São Paulo e Brasília, os quatro CCBBs, né? Aí veio a pandemia. Com a pandemia, isso só começou, na verdade, praticamente 2 anos depois, né? Acho que foi em janeiro de 2022, por conta da pandemia. E aí foi o ano inteiro, né? Em 23, ela conseguiu renovar o projeto, mas aí não com apoio do Banco do Brasil, mas com apoio da Petrobras, porque ela fica entrando nos editais, né? Aí ganhou para duas cidades no Nordeste. Aí a exposição foi para Campina Grande e veio para o Recife. Então, ano passado ela estava no Recife, até janeiro do ano passado. E aí este ano ela submeteu novamente e conseguiu Salvador, a exposição agora está em Salvador, depois vai para Natal, ainda este ano, e em janeiro, Fortaleza. Quer dizer, é a mesma exposição. Então, a exposição tem um recorte, 50 anos do movimento armorial, e, claro, é uma homenagem também a Ariano, muita coisa de Ariano, porque Ariano não só foi o, o idealizador do movimento armorial, como o artista de maior expressão, né, dentro do movimento armorial, no caso, na literatura, né? Na literatura, no teatro, né? Ariano tinha uma grandeza, assim. Quando ele não. Ele era um amante de todas as artes. Quando ele não praticava, ele
sugeria um caminho, né? Ele sugeria um caminho para a música. Então, o Antônio José Madureira, que é o grande nome, o Zoca, né? Madureira, o grande nome da música armorial, trabalhou anos com Ariano, foi líder do Quinteto Armorial, né? E, e Ariano sugeriu um caminho, digamos assim, Ô, para Carlos Zoca, e Newton, como para dança também, né? Maria é, Paula Costa Riga, etc. o Ariano Então, Suassuna, oi. ele tem aquela voz rouca, e a gente não imagina nunca estar cantando, né? Mas eu vou, sem naturalmente prejudicar o ritmo dessa nossa conversa com Carlos Newton Júnior, eu vou me permitir contar uma breve história de Ariano na UBE. A UBE é a entidade nacional. Então, todos os nossos eventos, grandes eventos, começavam com a execução do hino nacional. E nós nunca, jamais, nós conseguimos executar o hino nacional sem algum percalço, sem algum problema. Ou faltava o hino, ou faltava equipamento, e não tinha jeito, não tinha menor chance daquele negócio dar certo. E, e eu me lembro que um dos anos, o Ariano Suassuna recebeu a comenda, o título de Comendador da Ordem do Mérito literário Jorge de Albuquerque Coelho. Esse Carlito recebeu alguns anos depois. E lá, na solenidade, Carlito, estava todo mundo. E agora, o cerimonial, né, com aquele negócio, aquela voz bonita, né? Vamos ouvir o hino nacional. E todo mundo ficou de pé. Eu também, né, como presidente da organização de lá, né, já sabendo que ia ter um problema, não sabia qual, mas que ia ter um problema, já estava consciente que ia ter um problema, rapaz. E a técnica botou a primeira vez, botou a segunda, botou a terceira, os segundos passando, se arrastando como se fossem eternos. E eu só imaginando como é que se sair daquilo, porque sempre havia uma solução, eu não sabia qual. Aí nisso, o comendador, Adriano Suassuna, ele bem em pé lá no lugar, no posto, aquele posto de destaque que você ocupou pouco tempo depois, ele disse: Eu gostaria que você me permitisse cantar o hino. E ele foi, meu amigo, cantar o hino nacional com aquela voz rouca. E naquele episódio, só houve hino nacional a, graças a, a, graças a Ariano. voz de Adriano Suassuna. Né? Foi uma coisa assim, foi uma coisa Olha, espetacular. você contando isso, eu me lembrei se essa coisa. Isso aí coincidentemente aconteceu, sabe aonde, Alexandre? Na Ah, posse de Ariano, na Academia Paraibana de Letras. foi. Exatamente isso. Eu lembro, foi no. Eu tô ficando doido, mas eu estava lá no Santa Rosa, a posse de Ariano na Academia Paraibana, porque Ariano fez assim: Ariano, ele quando era convidado para as academias, ele tinha uma frase que eu achava ótima. Ele dizia assim: Olha, a academia é uma honraria que eu aceito, mas não disputo. Ele não gostava, ele tinha uma, uma inabilidade para pedir votos, para fazer. Como você sabe como essas coisas acontecem, ele não gostava disso e tal. Então, ele foi candidato único em todas, né? Ele começou pela brasileira. Pela brasileira, aí depois que você aceita a Academia Brasileira, você não pode também negar as outras, né? Ficaria parecendo um desdém e tal. Aí ele veio para Pernambucana, é eleito para Pernambucana, para Taperoense de Poesia, Academia Taperoense, e para Paraibana. A Paraibana, eu fui a todas as posses de Ariano, né? À exceção da Academia Taperoense de Poesia, eu fui para as outras. E a posse de Ariano na Academia Paraibana foi no Santa Rosa, no Teatro Santa Rosa. A Academia, o auditório da Academia Paraibana é um auditório limitado, e a posse de Ariano ia levar muita gente. Então eles fizeram no Teatro Santa Rosa. E aconteceu isso. Eu lembro que na hora do hino teve um problema no hino, ele pegou o microfone e ele puxou o hino. Pois é. Então não foi só, fique descansado, Não porque foi, isso aí não. não acontece só, Graças a não Deus. aconteceu apenas na sua gestão da UBE, não. Aconteceu na posse dele na Academia Paraibana. Mas, Carlos Newton, vamos voltar então aos seus livros. Eu sei que tem eu não conheço todos, é impossível uma pessoa normal conhecer todos os livros de Carlos Newton Júnior. São muitos, né? Não, não diga Não, isso. são muitos, Não são muitos, diga são isso. muitos. Mas eu queria que você, de alguns dos seus livros, você comentasse assim, e, se possível, pudesse apresentar alguns dos poemas, né? Você fala dos livros de Dos seus poesia. livros de poesia, assim. Não, os De outros poesia. livros, né?
Nos diz poesias, eu queria que, se você fosse possível, se tivesse. Olha, assim, eu gosto de alguns livros assim que eu fiz, eu acho que alguns. Por exemplo, eu não memorizo os meus poemas, raramente eu memorizo. Isso é uma coisa curiosa, eu memorizo poemas de poetas que eu admiro, mas os meus, se eu for declamar, eu vou errar. Mas, assim, dos meus livros de poesia, o Canudos eu já falei, né, sobre ele, gosto muito do livro. É um livro que eu reeditaria, com pouquíssimas correções. Eu gosto muito de um livro chamado Poeta em Londres. Foi um livro que eu escrevi rapidamente. Eu passei uma temporada em Londres, porque o meu irmão mais velho morava lá, né? Aí tipo, foi uma oportunidade, eu fui, conheci e tal. Quando eu voltei, acho que mais de um ano depois, sentei e me vieram alguns poemas. Eu me lembro que eu trabalhava na Federal do Rio Grande do Norte, eu era assessor do reitor. Então, o que é que eu fazia? Eu fazia os discursos do reitor, né? Era o ghostwriter, como chamam, do reitor. E isso era uma atividade. Eu dava aulas pela manhã e tinha uma sala na reitoria à tarde. Eu escrevia os discursos do reitor e escrevia também um outro ofício mais elaborado que ele precisava mandar para o Ministério da Educação e tal, passava por mim, né? Eu escrevia. E aí tinha uma hora que isso vai, isso 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aquela escrita oficial você não aguenta mais, né? Aquela coisa. E aí eu comecei a ter uns momentos de folga, porque depois de 2 anos, eu já elaborava na frente alguns discursos, só fazia trocar, às vezes, o contexto, e fiquei mais folgado. Eu peguei uma certa prática, digamos assim, de escrever discurso, né? E eu não tinha folga, porque quando o reitor entrava de férias, o vice-reitor me pegava, sabia você vai fazer para mim, eu não tenho férias, não tinha férias, né? E aí eu comecei a fazer uns discursos na frente, eu criava umas situações e tal, enfim. Mas aí, de um jato, assim, eu escrevi esse livro Poeta em Londres. Depois, a minha viagem já tinha acontecido há mais de 3 anos, eu acho, 2, 3 anos. Escrevi, que eu gostei muito desse livro, Poeta em Londres. É um livro, aí acho que foi o livro em que eu comecei talvez, não sei, eu, a, eu comecei a perceber uma influência maior, né, de alguns poetas que eu já sempre admirei, mas que ainda não haviam repercutido na minha poesia. Bandeira, Drummond, Cecília, né? E, enfim. Mas eu gosto muito desse livro, Poeta em Londres, e é um livro que, na época, eu lembro que o Alexei, eu admiro muito o Alexei Bueno, né? Para mim é o grande poeta brasileiro vivo, hoje é o Alexei Bueno. Então, uma obra contundente, assim, não só na poesia, mas ele é um ensaísta, é um crítico, etc. E ele gostou muito desse livro. Tanto é que ele, na época, ele foi convidado para fazer uma antologia na Espanha, na Galícia, e ele me pediu alguns poemas, né? Eu mandei alguns poemas desse livro. E aí esses poemas saíram nessa antologia na Galícia, que se chama Poesia Brasileira Hoje, né? Em galego. E, para minha surpresa, quando eu recebi a edição, a poesia, essa antologia, ele selecionou 24 poetas então vivos. E eu era o mais novo na época, isso foi, Deus, quando foi isso? Foi 2000 talvez 2004, alguma coisa assim. E aí, como eu era o mais novo entre os vivos, a edição feita lá em Santiago de Compostela colocou uma sobrecapa e colocou uma excelente recolha da poesia brasileira, que vai aí botou de Gerardo Melo Mourão, que era o mais antigo, a Carlos Newton Júnior e tal. Então eu fiquei lá muito bem, né? E Alexei fez uma coisa assim muito generosa. Ele colocou o mesmo número de poemas para todos os poetas. Então eu fiquei no mesmo patamar em termos de páginas de Ferreira Goulart, dos poetas que ele escolheu lá, né? Colocou, inclusive Ariano colocou também. Então,
isso me deu a confirmação de que o livro era um bom livro, porque eu sempre confiei muito na visão de Alexei, né? Alexei sempre foi uma espécie de farol para mim, na poesia e na crítica, né? Então eu gosto muito desse livro, Poeta em Londres. Tem um que eu gosto muito também, muito embora alguns poemas eu retiraria, porque você sabe, Alexandre, a gente passou por uma fase no Brasil que era muito comum um certo humor, que hoje, quando você olha, 20 anos depois, ou menos talvez, um humor carregado de preconceitos, né? E aqui e ali, você vê o programa que a gente assistia muito, né? O Caceta e Planeta, por exemplo. Você vê hoje, aquele programa hoje, quando você, se você, se você for passar qualquer quadro daquele, e a gente, isso era uma coisa de 2000 e início dos anos 2000, né? Então, em alguns dos meus livros, um ou outro poema mais, quer dizer, um tom mais jocoso, eu caí em alguns desses poemas que eu acho que hoje eu acho, não, eu tenho certeza, eu não publicaria. Eu acho que são poemas que eu não publicaria. Mas eu gosto muito de um livro chamado De Mãos Dadas aos Caboclos, né, que é uma expressão interessante que eu acho que foi Guimarães Rosa que disse que escrevia quando os caboclos baixavam. Então eu gostei disso. Aí eu escrevi De Mãos Dadas aos Caboclos, né? Eu escrevi. Eu gosto desse livro, tiraria alguns poemas dele. E gosto também de um livro que eu fiz, esse saiu por uma editora do Rio, a Sete Letras. É um livro chamado Ofício de Sapateiro. Eu gosto muito desse livro. Também esse título vem de uma frase de Graciliano Ramos, né? Acho que de Memórias do Cárcere. E Graciliano, você sabe, tem uma escrita muito exata, né? Ele dizia assim: para que, mais ou menos, nós temos, o escritor tem que ser como um sapateiro, o ofício do escritor não é para fazer joias, é para mesmo um ofício de sapateiro, um ofício mais preciso e tal. Eu gostei muito disso, aí coloquei ofício de sapateiro, que é até o título de um soneto que está lá no livro, do qual eu gosto muito. O Ofício Sapateiro é um livro que me deu uma alegria grande, porque ele chegou a ser, inclusive, finalista de um prêmio importante, que é o atual Oceanos. Na verdade, ele era, se não me engano, Portugal Telecom. Aí você veja, é um livro que tem também um outro poema, dentro ainda dessa linha, desse humor politicamente incorreto, e chegou a ser finalista de dois prêmios importantes, para você ver que isso na época passava com a maior naturalidade, né? Hoje um livro desse nem chegaria com um poema assim, nem chegaria, nem entraria. Mas eu fui finalista do Portugal Telecom e fui finalista de um prêmio em Brasília. Inclusive, eu tinha um poema que eu tirava uma brincadeira com um poema de Tiago de Melo, né? Que foi jurado em Brasília. Eu brincava com um poema dele, que era aquele Os Estatutos do Homem. Aí eu fiz uma brincadeira, Os Estatutos do Homem do Nordeste, uma brincadeira politicamente incorreta. E Tiago de Mello estava no júri, né? Aí um dia eu chego aqui, eu estava na minha casa, minha filha era bem pequenininha. Aí atendeu um telefone, papai, querem falar aqui com você e tal. Aí quando eu atendi o telefone, disse, pois não, é Carlos. Eu disse, Carlos aqui é o poeta Tiago de Mello. Aí eu disse, pronto, lá vem, vai me esculhambar, Tiago de Mello. Mas não, ele gostou do poema, ele entendeu a brincadeira, gostou. E esse Carlos, eu gostei muito do seu livro. Gostei muito do seu livro, não lhe conheço pessoalmente e tal. Aí eu disse, olha, Tiago, você não está lembrado de mim, mas a gente se conhecia. Eu havia sido apresentado a Tiago de Mello numa Fliporto, quando era lá em Porto de Galinhas, era Fliporto, né? Aquela feira. Houve uma Era Filiporto, foi Filiporto, sim, com o Tiago, foi Filiporto. Fliporto, pronto, pronto. Então, pronto, a Ariano era secretária de Cultura e foi fazer uma aula de espetáculo na Fliporto. E eu acompanhava a Ariano nas aulas de espetáculo. Inclusive, em algumas aulas eu dividi o palco com ele, apresentando os músicos e tal. Aí ele estava presente. E eu sempre admirei, gostava da poesia de Tiago de Mello, e eu fiz uma referência a ele. Ele estava presente, como estava presente também um crítico português, que é muito amigo meu, o Arnaldo Saraiva, eu também fiz uma referência e tal. Na... E aí cumprimentei ele, mas ele não lembrava de mim. Aí ele disse: Olha, eu gostei muito da sua poesia. Aí ele até disse assim: Votei em você.
mas você não diga isso. Isso era uma quinta-feira. O resultado do prêmio vai sair no sábado. Você não pode dizer isso. Você não ganhou. Acho que quem ganhou foi, acho que foi Afonso Romano de Santana, não lembro. Mas ele disse: Eu votei em você. Eu quero lhe dizer isso, que eu votei em você, e quero lhe convidar no dia que você quiser, você ir à Amazônia. Ele tinha uma casa lá, né? numa, numa casa, inclusive, a minha casa é uma casa muito bonita lá na Amazônia, feita por Lúcio Costa, eu não lembro bem onde era agora. Mas você vá, se você quiser. Tá certo, muito obrigado. Tá, pronto. Aí, quer dizer, ele que eu achava, achava que ele ia ficar chateado com o poema, ele acabou gostando do poema. Mas, enfim, eu gosto do livro, Ofício de Sapateiro. E aí, veja, Alexandre, O Ofício de Sapateiro foi um livro que saiu pelas Sete Letras em 2011. Eu só vinha escrever poesia novamente em 2019, né? Foi em 2019, só vim publicar em 2019. Então, de 11 para 19, né? Você veja um tempo enorme que eu fiquei sem escrever poesia. Eu fiz antologias, né? Eu cheguei a fazer uma antologia, O Cangaço na Poesia Brasileira. Essa antologia me deu muita alegria também, porque é, o, o- na época, os grandes críticos brasileiros que ainda escreviam no Jornal do Brasil, que existia, era o Wilson Martins, né? Wilson Martins. E uma coisa curiosa, o Wilson Martins, ele não gostava, pelo menos eu nunca o conheci pessoalmente, mas ele dizia: olha, o Wilson não gosta de antologias. Ele, ele dizia, chegou a mim isso, eu nunca li isso. Ele dizia uma frase ótima, segundo me disseram, essa frase é dele, assim: antologia é você escrever obra com talento alheio. Achou ótima essa frase. Você faz uma obra com talento alheio. Aí eu fiz duas obras com talento alheio. Eu fiz uma antologia, O Cangaço na Poesia Brasileira, porque eu achava que existia era uma coisa interessante. As pessoas, por exemplo, eu mostrei que Lampião, ele já era em vida louvado pelos poetas. Poetas eruditos, eu não estou nem falando em poeta popular, de cordel, né, de literatura de cordel. A antologia só trabalha, eu só fiz um recorte em cima de poetas eruditos, e poetas não nordestinos, inclusive. Quer dizer, aquela ideia do corpo fechado de Lampião já vinha se construindo até na poesia. Lampião foi mitificado em vida pelos grandes poetas, etc. Eu quis mostrar isso. Escrevi essa antologia e coloquei lá poemas sobre o cangaço e sobre Lampião, né? Aí, para minha surpresa, o Wilson Martins, ele que não gostava de antologias, pelo que me dizia, escreveu um artigo no Jornal do Brasil, naquele caderno que ele era Caderno Ideias, e veja que coisa, foi, se não o último, foi um dos últimos artigos de Wilson Martins. Ele veio a falecer logo em seguida, então isso ficou marcado. Inclusive, alguns jornalistas comentaram isso, etc. Mas eu tive ainda a felicidade de ter sido elogiado por Wilson Martins. Ele gostou muito da antologia do Cangaço. E essa antologia, de fato, ela repercutiu muito. Ela foi publicada pela editora Escrituras, de São Paulo, né? Repercutiu muito, me deu um trabalho enorme para fazer. Por quê? Porque essas antologias, o editor, ele quando faz, ele quer que o antologista consiga a liberação sem ônus de todos os direitos dos poemas. Isso é um trabalho. Eu só fiz duas. Eu fiz essa do cangaço, que eu queria muito fazer, inclusive a orelha do maior estudioso do cangaço que nós conhecemos no mundo, né? Que é o Frederico Pernambucano de Melo. As pessoas dizem: é o maior conhecedor do cangaço no Brasil. Isso no Brasil, é no mundo. Porque, sim, quem é que no mundo conhece mais de cangaço do que um brasileiro? Né? É Frederico. Frederico Pernambucano de Melo é o maior conhecedor de cangaço no mundo. A mesma coisa dizem para mim: você é o maior conhecedor da obra de Ariano no Brasil. Isso por que essa restrição? É que conhece no mundo, porque se você diz que eu sou o maior conhecedor do Brasil, não estou dizendo que eu sou, mas se o sujeito diz que eu sou o maior conhecedor do Brasil, e eu convivi 30 anos com a Ariana, então eu sou do mundo. Que eu saiba, nenhum outro estudioso no mundo conhece a obra inteira, os inéditos, então, nesse sentido, eu sou do mundo, né? Pois bem, então Frederico é o maior do mundo. E aí eu tive a felicidade de ter as orelhas a apresentação de Frederico. Recentemente, Frederico deu uma entrevista muito boa, acho que para Continente, não lembro se foi a Continente, e ele ainda fala, né? Essa antologia do cangaço, se você tem uma ideia, ela é de 2009. 2009, ainda hoje repercute, né? Esgotou, mas repercute, porque eu quis depois fazer uma segunda edição, mas o trabalho, eu fui ingênuo, assim, eu quando consegui
as autorizações, eu deveria ter já colocado lá, pedindo autorização para outras edições, mas na época coloquei só para uma primeira edição e tal. Até porque alguns poetas, por exemplo, Cabral, João Cabral está lá na antologia. Aí a gente dele, não, a gente dá para uma primeira edição, depois tem que. Aí que a gente tinha um problema. Aí eu uniformizei para todos, entendeu? Quer dizer, muitos dos poetas hoje já morreram e eu não tenho como. Se eu for fazer uma segunda edição dessa antologia, inclusive ampliada, porque depois eu encontrei outras coisas. Eu encontrei, por exemplo, um poema de Raquel de Queiroz, que foi publicado depois, sobre cangaço, eu não conhecia. Eu conhecia dela uma peça de teatro, né? Depois publicaram uns poemas inéditos dela. E tem lá um poema sobre cangaço, acho que sobre Lampião, se não me engano. Então eu ampliaria muito essa antologia, mas o Carlos Nejar, que eu vim a conhecer depois, ele adorou essa antologia, o Carlos Nejar. Aí Carlos Nejar escreveu um poema sobre Lampião, né? Diz, olha, se você. E aí me deu um manuscrito. Se você um dia for fazer uma segunda edição, ele me deu. Eu disse, Nejar, muito obrigado. Ele me deu o manuscrito desse poema. Quer dizer, eu estou com isso, mas não. Para eu pedir as autorizações novamente, é uma loucura, porque eu tenho que ir atrás dos herdeiros, né? Muita gente faleceu. Marcos Acioli, Janice Japiaçu, né? Alguns faleceram, eu ainda tenho contato com os herdeiros, obviamente, Ariano, César Leal, sou muito amigo da filha de César Leal, Virgínia e tal, mas outros faleceram, outros, os herdeiros já faleceram, que já eram, por exemplo, Homero Homem. Então, eu teria que fazer todo um trabalho de investigação, depois, que isso aí leva anos para você encontrar os herdeiros para autorizar. Então, mas eu gosto muito dessa antologia, e fiz uma antologia também da qual eu gosto muito, que é a antologia sobre poemas para Dom Quixote e Sancho. Essa antologia saiu em 2015. Eu quis comemorar exatamente os 400 anos do Dom Quixote, considerando a segunda edição, né? Porque o Dom Quixote foi publicado em duas partes, você sabe disso. Então, ele foi publicado em 1605 e depois Cervantes fez a segunda parte em 1615. Em 2005 fizeram o mundo literário todo, fez homenagens aos 400 anos do Dom Quixote, mas aí considerando a primeira parte. E eu quis considerar as duas partes, né? É, então eu fiz em 2015, saiu pela editora da Universidade, é a mesma coisa, da Universidade Federal de Pernambuco. A mesma dificuldade, né? E aí eu fiz mais, uma coisa ainda mais maluca. Eu coloquei poetas brasileiros e poetas portugueses, numa mesma quantidade. E aí eu tive que conseguir os direitos dos poetas portugueses que escreveram sobre Dom Quixote, né? Para minha surpresa, você vê como são as coisas. Muitos eu tive rapidamente, por exemplo, o Saramago, prêmio Nobel e coisa, consegui rapidamente. Porque eles entendem, a Fundação Saramago entende o que é um livro, que não há um valor, não há uma preocupação comercial, é um livro de homenagens e tal, sabe que aquilo não vai vender, ninguém vai ficar rico com três poemas. Então, eu publiquei nessa antologia três poemas de Saramago que nunca haviam sido editados no Brasil. Um poema para Don Quixote, um para Sancho e um para Dulcinea. Como é que eu consegui? Eu mandei uma carta por e-mail para a Fundação Saramago, me apresentando, dizendo que tinha esse livro, era professor, o livro ia sair pela editora universitária, na edição comemorativa, etc. E pedia, sem ônus, se eles poderiam. Menos de uma semana eu tive a carta da Fundação Saramago autorizando. Aí outros poetas aqui no Brasil, eu tive uma dificuldade, por exemplo, Menotti Del Pitta, ele tinha um poema lindo, um poema dramático. Para conseguir os direitos, muito difícil, porque ninguém sabia com quem estavam os direitos de Menotti. Menotti, acho que faleceu na década de 70, era um modernista de Semana de 22, faleceu na década de 70, e os direitos ainda estavam vigentes. E aí na internet eu não conseguia. Eu me lembro que eu consegui falar com, acho que era um neto dele, e disse, olha, os direitos de Menotti, com quem estão e tal. Isso aí eu não sei, se você souber, me diga que eu sou músico, quero musicar um poema dele, não sei, preciso de direito. Depois eu encontrei, ele tinha deixado para uma cidadezinha do interior de São Paulo, né? Ele tinha deixado para a cidade, que ele tinha morado menino nessa cidade, deixou para a cidade. Falei com o secretário de Cultura. Então é uma dificuldade enorme fazer essas antologias. Eu fiz duas e ó, desisti, sabe? É um trabalho assim de louco para encontrar os herdeiros, né? Porque quando o poeta ele morre e a obra não está organizada,
não está com um agente, ou não há herdeiros que administrem isso, é muito difícil você encontrar. Então, por exemplo, na antologia do cangaço, Jaime Gris, eu queria colocar um poema de Jaime Gris do livro Rio Una. Lutei para encontrar, e depois de muito tempo, o livro já sendo quase editado, consegui, encontrei uma filha dele, que era professora da Universidade Católica, Fernanda Gris. Ela prontamente assinou. E tal. As pessoas querem fazer, mas você não tem. É difícil, não é que as pessoas não queiram. É difícil você encontrar a pessoa que responde pelos direitos, percebe? É muito difícil. Muitos poetas padecem disso no Brasil. Os editores não publicam com receio de um processo, né? E poetas que desapareceram, porque os direitos autorais eles ficam vigentes por 70 anos, né? 70 anos. Então o poeta já morreu há 60 anos. A obra dele não foi reeditada. Quem sabe 60 anos depois, quem é que responde pelos direitos do poeta, né? Então isso é muito complicado, assim. E muitos acabam não entrando nas antologias por conta disso. Os editores têm receio. Mas, enfim, E só eu fiz muita na, coisa. Eu completei 58 anos, Alexandre, e eu trabalho com literatura desde os 20 e poucos anos. Então, eu tenho bastante coisa. Se for mexer tem por muita aí, coisa, tem sim. vai- Olha, eu repito, né? Quando eu vi a sua biografia, eu fiquei espantado. Eu não sabia que estava diante de alguém com uma vida cultural tão poderosa. Mas você falou das antologias. Mas você, depois de publicar as antologias, você tem outros livros, muitos outros livros de poemas seus, sim, aí nos últimos 5 anos, eu publiquei poesia, né, com frequência pela Nova Fronteira. Tenho 5 livros pela Nova Fronteira. Tem um que talvez saia no ano que vem. Esse aí não é um livro que eu terminei praticamente, de poesia também. E eu tenho também 3 livrinhos de quando eu li, que a Nova Fronteira contratou, mas não saíram ainda. Eu fiz 3 livrinhos para criança. Eles me pediram, foi uma encomenda assim. Um belo dia a editora me liga e diz: Carlos, você escreve poesia para criança? Eu disse, olha, eu nunca escrevi não, mas se você quiser eu escrevo. Eu, eu escrevo. Acho que isso era uma frase de Getúlio Vargas. Assim, olha, Getúlio Vargas dizia assim: se colocarem um cavalo selado na minha porta, eu monto. Vou cair. Mas Ah, se você está ah, convidando, eu faço. Aí eu fiz 3 livrinhos, escrevi 3 livrinhos Eu, inclusive, gostei muito da experiência. Um se chama A Pequena Fuliã, sobre a história de uma menina que gosta de frevo e coisa. Eu queria muito que saísse próximo ao carnaval, não sei se vai sair ainda este ano ou ano que vem. Um outro se chama O Discurso do Sapo e outros poemas para crianças. E um outro se chama O Menino e o Passarinho. Eu fiz os três livros, aí eles têm um comitê interno, né? E os 3 livros, para minha surpresa, foram aprovados no comitê interno. Aí assinaram um contrato comigo, mas aí isso depende muito do tempo, né? A editora fica procurando o melhor tempo, e tem também a questão dos ilustradores e coisa, aí é com eles, né? Mas, assim, eu tenho trabalhado muito com a Nova Fronteira em poesia, né? E aí os 5 últimos livros que eu escrevi de poesia e publiquei foram todos pela Nova Fronteira. Foi o Ressurreição, né? Sonetos, 101 sonetos de amor, depois veio o Memento Mori, Sonetos da Morte. Depois eu publiquei um livro que eu gosto muito, chamado Coração na Balança. Depois tem um chamado Vontade de Beleza. E o último, que foi lançado no ano passado, chama-se Redenção de Agosto. São os 5 últimos livros meus, né? De poesia, todos poesia. você lembra de algum dos poemas que contidos nesses livros? O Memento Mori eu acho muito marcante. Eu não sei se você teria como recitar algum dos poemas. Eu gosto porque é um livro, Memento Mori é um livro curioso, assim, é um livro escrito pela morte, né? A morte como uma personagem, e ela escreve 100 sonetos, contando a sua trajetória pelo mundo, né? Então, é um poema, são 100 sonetos, mas eles têm um encadeamento como se fosse um romance.
ela acaba enfeixando, né, o livro. Há uma continuidade, né? Então há poemas mais jocosos, poemas mais sérios, mais metafísicos. A morte, ora, ela é muito cruel, às vezes ela é jocosa, às vezes ela é sarcástica, né? Então é uma figura, ela fala das representações que foram criadas, as representações que os homens, enfim, os artistas, as mulheres, os artistas, etc., criaram, né, dela. A mais marcante, né, no mundo ocidental é aquela imagem que vem da época das Cruzadas, né, do século XII, daquele poema de um francês, né, é, 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 Ferdinand, né, ele tem um poema em que ele descreve a morte como aquele esqueleto, né, com hábito, etc. Então ela fala de Posada, ela gosta muito de Posada, o mexicano, porque a desenhou com uma certa alegria. Então essas coisas assim, eu acho o livro um livro muito, muito interessante. Eu gosto muito do livro. E tive também uma boa repercussão crítica do livro. Eu vi ensaios sobre o livro em revistas de pós-graduação da Federal do Rio Grande do Sul, na revista brasileira da Academia, o Arnaldo Saraiva de Portugal escreveu um texto muito bonito sobre o livro. O Hildeberto Barbosa Filho escreveu. Então, é um livro que repercutiu bastante. Eu gosto muito desse livro. É, Os Sonetos da Morte, né? Eu acho um livro. Eu gostei de ter escrito esse livro. Me deu. Eu me diverti às vezes, né? Também. Tem uns poemas assim que me divertiram, né? E tem, eu tenho alguns. Eu estou com ele aqui ao lado. Deixa eu pegar aqui. Ele tem uns poemas que eu gosto muito, porque ela coloca essa questão. É um tema universal, né? É um tema universal, a morte, o amor. Eu trabalho com esses temas que são temas universais, o tempo, a memória, né? Então, tem uma hora, por exemplo, que ela reclama muito dos médicos, porque tentam vencê-la, e reclama e tira brincadeira, né? Jamais vocês vão conseguir me vencer, e coisas dessa natureza. Então, deixa eu ver se eu acho algum aqui. Não sei se você gosta de algum especificamente. Eu não tenho de memória, né? Eu gosto de Mas, todos, né? Claro. mas assim, os sonetos não têm título, são por número, né? Um, dois, três, né? Então, eles têm alguns que eu gosto mais, e por conta dessa brincadeira que ela faz com, com os médicos, com aqueles que querem vencê-la, né? Deixa eu ver se eu acho esse especificamente. Então, É, enquanto você procura aí, eu quero comentar que a morte, ela é ela é é o destino que nos aguarda a todos. E alguns claro, não acreditam, né? E alguns tentam vencer a morte. E aí eu acho muito interessante quando se diz que o homem está alcançando a longevidade e sempre procura uma longevidade a mais, né? Era 70 é, anos, passou 40, né? E agora se as pessoas falam com muito orgulho que a longevidade média de 72 anos. E eu fico imaginando alguém que tem 71 anos achando que só vai chegar até o próximo ano. E aí ele vai se associa aos médicos e às farmacêuticas para ver se consegue adiar seu embate final com a morte. Mas vão perder, claro, todos vão perder. é. Ó, tem um aqui, por exemplo, que eu acho interessante, que é essa coisa da imortalidade dos artistas, né? Que eles ficarão por conta de suas obras e coisa assim. Aí ela diz aqui, é o soneto 39. É todo em primeira pessoa, obviamente, que é a morte que a gente está escrevendo. Ele diz assim: eu detesto os poetas, os artistas, os grandes criadores em geral, pois a imortalidade, que é um mal, está no limiar. Não me refiro a foto nas revistas, opiniões, matérias em jornal. Academia é coisa de boçal. Seus imortais são galos já sem cristas. Meu problema é com o gênio, sua luta contra a desarmonia que só sobra no esplendor da beleza que ele tece. Com ele nunca sou absoluta. É que só leva o artista, não a obra. E nesta a essência dele permanece.
Quer dizer, a Perfeito. verdadeira imortalidade seria a obra, né? A essência do criador Não, na obra. Isso ela não consegue destruir, então ela tem horror aos grandes artistas por conta não. disso. Ela, E, né? e ela tem razão, e ela tem razão. É só ler mais uma vez, é só observar com carinho esse soneto, você vai ver que a morte tem razão. Por exemplo, o Carlos Newton Júnior já alcançou, já dobrou a morte muitas vezes sobre esse aspecto. Não, não tem, né, questão física, já está Olha uma completamente. outra que olha, essa aqui tem uma coisa mais metafísica às vezes, né? Tem assim, ó. De onde foi que viemos? Aonde vamos? Perguntam-se os humanos há milênios. Jamais decifrarão, nem mesmo os gênios, a máquina do mundo e seus reclamos. O segredo da esfera e dos seus tramos, escuso da ribalta e do proscênio, dos átomos, dos gases, do oxigênio, da árvore da vida e dos seus ramos. O mistério das horas traiçoeiras que desgastam os seres dia a dia, trazendo-os a mim pela coleira. Dizer aonde vão não poderia, mas juro que o lugar é de primeira e ficarão em boa companhia. Ah, Ela é muito tá. sarcástica, né? Ela vai. Pois é. Então, a leitura de um Então, livro esse livro, desse eu é gosto muito desse espetacular. livro. Ele é muito bom, é muito bom. Ele é muito bom. É. É, Aí tem uma hora que ela reclama, por exemplo, da quantidade de trabalho que ela tem, porque nasce muita gente. Aí ela diz assim, minha lida no mundo não tem fim. É menino nascendo todo dia. Só reclamam que a crise, a caristia, mas nunca me dão férias. Ai de mim. E dizem que sou o mar, que sou ruim. É tanto chororô que Ave Maria. Eu nunca contentei a freguesia. Não há quem possa ser feliz assim. Para mim não há inverno nem verão. Trabalho feito escrava aqui no eito, no esforço de quem vive só de pão. Não há como ficar mais desse jeito. Se até Deus descansou da criação, por que também não tem esse direito? Ela tem umas revoltas assim. E aí vai. Memento Mas eu mori. queria muito achar, eu queria achar o da. Tá aqui, é o que eu queria. Ó. Eu disse ao inventor da medicina, ao levá-lo em docíssima ternura, para que mal, enfim, trouxeste a cura? Que ouro tu extraíste de tal mina? Que poção me aprisiona e me domina, libertando os mortais da noite escura? Que droga é água mole em pedra dura que fura a minha pele diamantina? Calado ele ficou, e os olhos baços, de tanto investigar a natureza, perdiam-se no plasma dos espaços. Sequer imaginavam a grandeza da máquina do mundo e dos seus braços, invisíveis ao sol e à luz acesa. É o grande mistério, né, da criação. Grande Então, mistério, grande é um mistério. livro que eu gosto muito, o Memento Mori. E no final ela acaba. E tem uma hora que ela convida o leitor, né? Ah, o leitor está convidado para o meu livro. Agora o lançamento não vai ser nem livraria. Ela chama. Não, e interessante é o seguinte, aqui, através de livros como esse, é que o homem compreende a genialidade do artista. Não é? O artista ele produz genialidades a partir, são provas da genialidade e também da imortalidade que a morte tem tanta ojeriza, né? É, é. Ó, ó, Esse eu gosto ó, ó, muito desse livro. Eu acho que é um dos meus mais novos, foi o que gerou assim mais estudos críticos e coisas. é, Obviamente isso não é um elemento, né, de, é, assim, de valor, então, mas sei. é o que despertou interesse, né? Olha, Alexandre, sinceramente, eu levo. E você, não sei se você já ouviu falar, deve ter conhecido, já deve ter ouvido falar, o, é, Fausto Cunha, pô, um crítico, né? Era pernambucano, inclusive. Sim, sim, sim. Ele dizia assim: olha, nenhuma obra com menos de 1.000 anos me interessa. É isso aí, essa coisa de imortalidade, isso de menos de mil, só Homero, né? Só Homero para lá. Gilgamesh, o rei de Ur. Mas, ô Carlos Newton, e depois então de Memento Mori, você publicou mais 4 ou 5 livros, eu acho, Depois de né? Memento Mori, eu publiquei O Coração na Balança. Coração na Balança, né? É, eu publiquei O Coração na Balança. Tive até o prefácio do Lorival, meu querido amigo Lorival Holanda, né? Que é o atual presidente da Academia
pernambucano de letras. Ele é um grande crítico de poesia. Então, o Coração na Balança, que é uma coletânea de poemas, não tem um encadeamento como o Memento Mori. Antes do Memento Mori, eu tinha escrito os sonetos de amor, 101 sonetos de amor. Aí você veja como são as coisas. As pessoas, teve um crítico que disse: você escrevendo sonetos. Olha, soneto é uma forma como qualquer outra. Manuel Bandeira fazia sonetos, Drummond fazia sonetos, né? Não tem problema nenhum com soneto. Não, mas sonetos de amor, é coisa ultrapassada. Olha, aí você pega, veja como a poesia, como os poetas são menosprezados e como há um preconceito contra a poesia. Você pega 99% das letras da nossa MPB tratam de quê? De que tratam 99% das letras da nossa MPB? São letras de amor. Tigresa, de Caetano Veloso, Pedaço de Mim, de Chico Buarque. Aí o cancioneiro, são grandes poetas, obviamente. O músico pode, o compositor pode, e o poeta não. Não é? 99% das letras da nossa MPB tratam de amor. Ou estou errado, né? Mas qual é o problema? E qual é o problema de tratar É de um, é um, amor? De é amor um como tema, trata de é qualquer... um tema, é um problema universal, como a morte, como o tempo, etc. Né? Então, mas eu não tenho só poemas de amor, obviamente. Eu acabei de dizer no início da entrevista que eu poemas de protesto, poemas políticos, mas menos. Mas na verdade, eu não escrevo o que eu quero escrever, eu escrevo como vem. O verso vem assim, aí vem a ideia e eu escrevo, entendeu? Nenhum Ô, problema em sonetos de amor, nenhum é, problema. você acabou de falar uma coisa que instiga todas as pessoas que se debruçam sobre a arte. O que é que inspira o artista? No seu caso pessoal, Carlos Newton, existe fora esses temas, mas o momento da inspiração, ele surge de um estalo, de uma notícia, de algo que acontece, algo que Surge, você vê, é algo que você difícil. cheira. Às vezes às vezes, Alexandre, depende muito. Às vezes o poema vem por um fato do cotidiano, alguma coisa assim. Na verdade, o poeta, ele está em sintonia, né? O ouvido está em sintonia. E às vezes eu leio um determinado texto em prosa e aquilo me traz um verso, né? Às vezes o poema vem pronto. Às vezes você pega um verso e vai desenvolver depois de muitos dias. Às vezes eu consigo fazer uma quadra e às vezes o soneto vem, que é o meu último livro, e tem um poema que eu gosto muito desse poema, chama-se Destino. Essas questões da vida e da morte sempre me foram muito caras, né? A vida e a morte. Na verdade, eu acho que o tema, se me perguntarem, Carlos, qual é o tema principal de sua poesia? É o tempo. O tempo que tudo esfarela, né? Então, aí você vem a vida, a morte, o amor, tudo está sob o domínio do tempo. A questão da memória, na infância, eu sou muito apegado, sempre fui muito apegado à infância. Acho que foi Augusto Frederico Schmidt, ele tem um livro muito bonito de memória chamado O Galo Branco, né? E ele diz lá, existem duas qualidades de escritores, aqueles que carregam aqueles que se desvinculam, né? Eu sou desses que carregam a infância, né? Eu acho que eu sou se isso é verdade, eu sou desses que carregam. E eu acho que eu estou em boa companhia, porque José Lins do Rego, um romancista que eu adoro, carregou a infância consigo. Mariano, poeta admirável, um dramaturgo, romancista que eu adoro, carregou a infância consigo, né? Acho que Manuel Bandeira tem muitos poetas. Então, veja, tem um poema aqui. Então, acho que é o tempo e a questão da infância. Ó, tem um poema aqui no Redenção de Agosto, chamado Destino. Acho que é este aqui. Eu estava almoçando, né? Acho que eu já contei essa história. Eu estava almoçando num restaurante. E aí eu ouvi na televisão a notícia da morte de Pelé. O poema. Aí, quando deram a notícia da morte de Pelé, disseram lá que Pelé estava morrendo com 82 anos.
Aí na minha cabeça veio imediatamente a idade de Manuel Bandeira. Bandeira morreu com 82 anos, não é? Aí eu peguei Bandeira que era tinha tísico, né? Tinha problema de tuberculose, desenganado pelos médicos na Suíça, né? Manuel Bandeira voltou. Manuel Bandeira, quando descobriu que era tuberculoso, os pais mandaram ele para a Suíça, né? Clavadel, um sanatório na Suíça. E ele ficou pouco tempo, porque aí eclodiu a Primeira Guerra Mundial, em 1913 ele voltou, que 14 tem a guerra, ele já voltou, né? Quando ele volta, o diagnóstico de Manuel Bandeira, o médico suíço tinha escrito, diz assim, tem lesões incompatíveis com a vida humana. Lesões É, incompatíveis. Aí Manuel Bandeira vem e já perde a família. A vida de Manuel Bandeira é muito trágica. Ele fica sozinho, porque a cada ano ele perde o pai, perde a mãe, perde a irmã, tá? Fica sozinho. Tuberculoso, com uma pensão mínima de inválido, né? Mas conseguiu viver até 82 anos de idade, né? E fez uma obra maravilhosa e tal. Aí eu escrevi, eu estava com um guardanapo de papel, né, no restaurante, aí eu peguei, eu estava com a caneta e escrevi, veio na hora o poema. E esse poema aqui é um poema em versos livres, inclusive, que eu até sou meio afeito ao poema em versos livres, mas esse aqui, aí veio assim, destino. Morreu o atleta com a mesma idade do poeta. O atleta cultivou o físico, o poeta era culto e tísico. Como entender o destino e seu arrazoado de glória e desatino? Pelé, bandeira dos atletas. Bandeira, Pelé dos poetas. Qual dos dois viveu a vida mais completa? Veja, essa coisa do destino me fascina muito, né? É, o destino de cada um, né? Então, os dois, um cultivando o físico, o outro culto e físico, né? Viveram a mesma é. quantidade de anos, né? Isso é uma coisa que lá no Memento Mori a morte diz, né? Que ela sabe o dia de cada um, mas não diz a ninguém. Ela diz, só eu sei. Ô, ô, Ela diz que há sinais que ela identifica, que está em cada um, num dente, né? Ela tem hora que ela está dentro de um dente, em um gênio, mas só ela sabe, né? Carlos, existe naturalmente um autor, ele, em princípio, ele gosta de toda a sua obra, né? Eventualmente, aquelas que foram escritas lá no comecinho, ele prefere não publicar, mas isso são outros 500, né? Mas depois que ele se consolida como um artista, um artista consagrado, ele se considera já um artista, tudo que ele publica, ele acha que tem o seu valor, né? É claro, né? Desses últimos livros seus, existe algum que você tenha maior preferência? O que não foi publicado ainda. O que, o que Pois é, sairá no ano que vem. pois é. E me diga uma coisa, e desse que vai sair no ano que vem, existe alguma... E aí é uma pergunta mais complicada, né? Existe É. algum poema que você goste mais? E desses que você gosta mais, se você teria condições de recitar para a gente agora? Aí eu teria que pegar uma pasta ali, Alexandre, eu não sei de Ah, cor. então não, 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 É, é porque ele tá, é inédito, né? Ele está numa pasta ali, eu teria que ver. Mas assim, não. eu disse, ó, eu gosto de muitos, assim, o Redenção de Agosto, que é o livro mais recente, eu gosto muito do livro. E gosto de vários poemas do livro. Inclusive há poemas mais de feitura mais simples e de conteúdo social mais forte, né? Há poemas, por exemplo, que eu faço a partir de. Eu gosto muito de fotografias, né? Fotografias antigas. Então, às vezes, olhando uma fotografia antiga, eu tenho dois poemas no Redenção de Agosto que eu fiz a partir de fotografias antigas. São poemas diversos, inclusive em versos livres, né? Então, depende muito. Eu faço muito assim, alguma coisa naquela linha do que João Cabral chamava poesia crítica, ou seja, um poema a partir de um quadro, a partir de uma pintura, a partir de um outro poema, né? Cabral fazia coisas maravilhosas. Cabral tem um poema chamado A Pedra do Reino, que ele dedica a Ariano,
que é ele num poema ele interpreta melhor o romance do que muitas teses de doutorado. Ele tinha uma forma de ler o poema, né? Então ele fazia isso através de versos, né? E ele reuniu em um livro, acho que é um livro da década de 80, saiu pela José Olímpio. Eu tenho essa edição. Ele chamou de poesia crítica. Aqueles poemas que ele fez baseado em pintores, baseado em obras que o entusiasmavam, né? Não só obras literárias, mas obras de pintura, de arquitetura, né? Então eu faço, de vez em quando, eu tenho alguns assim. No Redenção de Agosto tem poemas sobre Caravaggio, que é um pintor que eu gosto muito. Tem 3 poemas sobre Caravaggio, por exemplo. No outro, no Não, anterior, Vontade eu de queria saber, Beleza. antes, não, por que Redenção de Agosto? Existe alguma... Queria que você explicasse o título. É porque o livro tem 2 poemas. Ele começa com um soneto chamado Redenção de Agosto. Porque agosto entra na nossa, na literatura popular, uma certa visão comum como um mês asiago, né? Um mês asiago, um mês de tragédias e coisas assim. E aí o soneto chama-se Redenção de Agosto. O livro é para redimir, digamos assim, o mês de agosto. Coisas boas e coisas ruins acontecem, obviamente, a qualquer momento. Então, tem um poema chamado Redenção de Agosto, que abre o livro, e o final do livro tem um outro poema chamado Alegoria de Agosto. Alegoria de Agosto, deixa eu ver. Acho que é. Não. Não, Ode, desculpe, Ode ao mês de agosto. Nem os títulos dos meus livros eu lembro, dos meus poemas eu lembro, eu imagino o verso. Então tem Redenção de Agosto, é o soneto inicial, e no final é um poema longo chamado Ode ao mês de agosto, né? Porque aí eu até falo de Drummond, porque Drummond escreveu um conto muito bonito para os nascidos em maio, né? Aí eu até digo na ode ao mês de agosto, Drummond, precisamos escrever uma outra carta, para os nascidos em agosto, né? Então eu faço uma brincadeira assim. E o livro, curiosamente, ele é escrito de 1 de agosto de 2021 a 1 de agosto de 2022, os poemas, né? Desculpa, a 1 de agosto de 2023, né? Ele saiu em dezembro de 23. Então, o primeiro poema, o primeiro poema que se chama Redenção de Agosto, ele é datado de 1 de agosto de 2022. E o último poema do livro, 1 de agosto de 2023. Quer dizer, eu escrevi o livro exatamente ao longo de um ano. Os poemas são datados. Aí eu coloquei o título Redenção de Agosto. E tem uma ode ao mês de agosto, também de Neruda, que me estimulou muito, e eu coloquei como uma epígrafe, um trechinho de uma ode que Neruda escreveu ao mês de agosto. Então é por isso, mas os poemas são de várias naturezas, assim, tem poemas sociais, tem poemas de temática mais social, tem poemas mais filosóficos, né? Tem poemas que vêm de referência de memória, e sempre essas questões de tempo, né? As questões do tempo permanecem. Ah, os temas que sempre me entusiasmam, né? O destino, o problema do destino, etc. Carlos Newton, vê bem, nós estamos diante de um momento muito importante, né? Porque tem uma obra já consolidada, está às vésperas do lançamento de mais um livro seu, que é esse livro que vai ser publicado agora em Sim. novembro, pela CEP, e já existem mais uma trilogia, não sei se é uma trilogia, mas pelo menos 3 livros que foram colocados lá, são livros voltados para um público infantil, mas eu sei que você é um artista que não para de produzir. Nesse momento, você está produzindo alguma coisa nova? Assim, eu acabei, como eu te falei, acabei de entregar há pouco tempo, acabei de entregar a poesia completa de Ariano. Eu vinha trabalhando nisso há 2 anos. E o livro sobre o Armando Lacerda, eu concluí e vinha trabalhando nas revisões, né? Eu entreguei a boneca do livro ontem, para você ter uma ideia, na CEP. Então eu já vinha trabalhando nisso. Na verdade, Alexandre, eu faço essas coisas
final de semana e feriados, né? Porque eu trabalho na universidade, a universidade me consome muito, assim, durante a semana eu dou aulas, etc. Então agora eu dei uma Deu pausa. uma pausa. Não, é pausa assim de alguns. Eu tô, na verdade, o meu grande projeto, que eu já venho trabalhando aos poucos, eu estou escrevendo uma biografia de Ariano para o centenário dele, que será em 2027. Eu já tenho um acordo com a editora Nova Fronteira para entregar esse livro. Então, eu teria que entregar este livro, eu tenho que entregar este livro, até dezembro de 2026, para que ele seja viabilizado editorialmente até para sair no mês de nascimento de Ariano, que é junho de 27. Então, ou seja, eu tenho agora o restinho deste ano de 2024 e 2 anos para trabalhar esta biografia. É claro que eu tenho muito material sobre Ariano, é claro que eu tenho, mas assim, vai ser um trabalho muito árduo, porque uma coisa é você ter muito material, outra coisa é você organizar isso e escrever, não é? Essa biografia de Armando Lacerda, eu tinha pouquíssima coisa e consegui um livrinho de quase 200 páginas com pouca coisa porque muita coisa da vida dele a gente não tem documentos. Ariano é o contrário. Ariano você tem muita coisa, né? Correspondências e coisas assim. E é claro que eu já venho escrevendo sobre a obra de Ariano já há algum tempo e eu vou usar muita coisa que eu já escrevi, né? Eu vou reaproveitar muita coisa, porque, na verdade, eu pretendo escrever uma vida e obra. Ou seja, é uma vida de Ariano, mas os aspectos biográficos é uma biografia, mas eu vou ressaltar na biografia os aspectos que influenciaram na obra, né? Um rebatimento de obra, porque Ariano ele foi um escritor é, cuja vida reverberou muito na obra, não é? Tanto é que o último romance dele, o romance do Pantero no Palco dos Pecadores, é uma espécie de biografia, de autobiografia romanceada ou transfigurada, né? Então, é o meu projeto, né? Não sei se eu vou conseguir, né? Se eu terei engenho e arte, tempo, né? Ninguém sabe se a indesejada das gentes gostou da homenagem que eu fiz para ela. Ela pode, ela pode me Ela pode levar. chegar por aí, né? E dizer, tá, só brincadeira, vamos acabar com essa brincadeira aí. É, Mas a minha ideia é essa: se eu conseguir, eu quero uma. Porque, na verdade, em 2027, eu também devo estar me aposentando da universidade. E eu queria marcar essa minha saída com esta biografia, né? Já que eu entrei na universidade graças a Ariano, pô, minha vida acadêmica começou influenciada por Ariano, ela vai, ela se encerraria com. Eu quero fazer uma grande biografia, né? Entendeu? ó, Uma ent- biografia de alguém que conhece a obra dele, é, que é o maior conhecedor mundial da obra dele. mundial. Então, é bem, Tô então, nós brincando, temos. eu tô brincando. E uma Não, pessoa que conviveu 30 anos com ele. não, Então eu quero fazer uma é, biografia muito bem mas feita, isso, entendeu? mas isso não é brincadeira, não. Vamos ver Isso se eu consigo em dois é o anos. fato. Né? Do mesmo jeito que Frederico Pernambucano de Melo é o maior entendedor mundial do cangaço, e é Aí mesmo, é mesmo. Aí é não, e é mesmo. mesmo, é claro que é, você é aquele que melhor conhece, mais conhece a obra de Ariano Suassuna. No mundo, Pois no é, mundo. aí, velho, se você se partir dessa premissa, olha a responsabilidade da biografia, né? Pois é. Então, aí, eu quero fazer uma coisa realmente bem feita. Então, eu preciso mergulhar, né? Quando eu digo mergulhar, é mergulhar no pouco tempo livre que eu tenho, porque eu tenho a universidade, né? Mas eu E, acho que e- eu vou conseguir. Eu vou não, conseguir. e eu acho que a Caetana não vai se meter nisso, né? Vamos ver, né? A Caetana vai deixar para lá, não tem problema nenhum. Bom, mas veja bem, Ver. então nós estamos diante pelo menos, pelas minhas contas, são 5 grandes livros, né? Um já está na editora, na CEP, tem mais 3 que também já estão na editora, mais um que são as obras completas, né? Que é os inéditos, e esse próximo que é a Vida e Obra de Ariano. Então, isso já E, tem, né, isso já temos um calendário até 2027, que é muita coisa. Eu tenho que fazer uma. tem. hum, eu tenho outras coisas também que estão nas editoras, mas que não sei quando sairão.
Uhum. porque isso depende muito por exemplo, na CEP, eu tenho três livros que formam um livro só, chamado Herança Armorial, que são três ensaios um sobre Ariano, artista plástico. É um trabalho que eu já fiz há muitos anos, nunca consegui editar. Está lá na CEP, já está inclusive na forma de boneca, parece que. Porque esse é um acordo com a família de Ariano para fazer, tem uns patrocínios, eu não sei bem como é que anda isso. Aí eu escrevi um texto sobre o Ariano artista plástico. Esse texto eu escrevi desde que a Ariano completou 80 anos. É um trabalho mostrando, fazendo uma análise da obra dele como artista visual. Que ele tem muita coisa, né, que as pessoas não conhecem. A expulsão do Armorial tem muita coisa dele. Escrevi um sobre Zélia Suassuna, que eu admiro muito a obra de Zélia. Zélia é um artista muito de uma qualidade, no meu modo de ver, uma artista muito original. É, e eu escrevi um ensaio sobre Zélia Suassuna e escrevi um ensaio sobre o Manuel Dantas Suassuna. Então, aí eu chamei ao conjunto dos três ensaios de Herança Armorial. Isso viria numa caixa e tem três entrevistas com os artistas feitas por Adriana Vitor. Então, isso é um projeto que já está lá na CEP há um bom tempo. Eu já vi a boneca, inclusive. Mas como são livros caros, policromia, livros de arte, então eles estão em algum momento, acho que ainda à procura de patrocínio. Eu não sei como é que isso está lá. Mas, assim, eu tenho coisas que podem vir a sair, né? Mas foram feitas. Se não sair agora, sai em algum momento. Entendeu? A Bom, mesma coisa esses livros infantis, pô, já estão lá. Aí então quando eu faço e bom, entrego à editora, tem o um, calendário não é mais meu, né? não, Quando eu tem faço e um, entrego, o calendário não é mais meu, né? tem O um que eu calendário é apelo, editorial. eu apelo à editora que faça isso por ocasião do carnaval, né? Que já existe um público enorme aguardando aquele livro infantil que diz respeito a, faz uma relação com. Esse livro chama-se A Pequena Fuliã, que é uma homenagem ao frevo e tal, mas assim, não sei se sairá, porque depende as editoras, elas precisam de um tempo, elas precisam, às vezes, de editais de governo, né? Porque é muito difícil o trabalho editorial no Brasil, não vou me deter nisso, mas quem conhece mais a fundo sabe que as vendas em livrarias não sustentam a editora. As grandes editoras no Brasil hoje, elas precisam muitas vezes de editais, compras governamentais, né? Editais específicos para que elas possam viabilizar as tiragens, né? Ou patrocínios. Para livros de arte, você sem um patrocínio você não faz, Não faz, não né? faz, não faz. Mas Então, é isso que eu quero dizer. Quer dizer, os livros estão lá, eles vão analisar o melhor momento, né? Eles vão estudar o melhor momento para o lançamento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: depois que eu faço o livro, entrego, aí eu não posso mais pensar nisso, o prazo não é não mais pode. meu, né? O prazo é da Mas, editora. ô Carlos Newton, existe uma pergunta que é mais ou menos piega, mas eu tenho que fazer. É, você tem uma longa e densa vida na cena cultural brasileira. É, existem alguns momentos que são os mais marcantes. Dos momentos marcantes na sua vida cultural, existe algum que tenha marcado mais a sua memória? Ou há um Mas conjunto assim, desses que você assim, que você tenha sentido assim não. bem de ter participado, de você ter gostado, de Assim, você. não, claro, esses livros dão uma satisfação, né? Sobretudo quando eles repercutem, né? Através de textos críticos e coisas assim. Então eu fico muito satisfeito quando recebo uma crítica contundente, assim, uma crítica que você vê que o crítico gostou e que encontrou ali valores, né? Valores literários, objetivamente falando, assim, trabalho. Eu acho que isso me deixa contente. Mas, assim, eventos marcantes, acho que não. Talvez, assim, claro, muitos, eu tive uma oportunidade extraordinária de conviver com o Ariano,
e de participar de muitas aulas de espetáculo, né, com ele, no palco, dividindo com ele. Então, esses momentos para mim foram muito marcantes em algumas cidades do interior de Pernambuco que a gente fez. Isso foi durante o primeiro governo de Eduardo. Eu participei ativamente dessas aulas durante o primeiro governo de Eduardo. No segundo, eu já saí, voltei para a universidade, por conta de questões acadêmicas, de progressões e coisas assim, né? Eu não acompanhei, Ariano, quando o Eduardo desfez a Secretaria Especial de Cultura, criou uma Secretaria de Cultura e a Ariano não, e a Ariano deslocado para ele tinha acho que era, ele teve um outro cargo no segundo governo Eduardo, não lembro bem agora, não era mais secretário especial de cultura. Ele continuou fazendo as aulas de espetáculo, mas era uma outra estrutura. Dessa segunda estrutura eu não participei. Eu só participei quando existia a Secretaria Especial de Cultura. E aí foram momentos marcantes, muitas daquelas aulas de espetáculo que nós fizemos inclusive fora de Pernambuco, a convite de algumas. Por exemplo, fizemos uma aula muito bonita em Porto Alegre, não lembro bem agora o ano, mas acho que foi 2008, 2009. Pernambuco foi homenageado na Feira Internacional do Livro de Porto Alegre e a feira nos convidou. A Ariano foi com toda a sua equipe para fazer uma aula de espetáculo lá. Eu fiz com ele essa aula de espetáculo lá em Porto Alegre. Fizemos uma no Rio, né, também num evento chamado Embaixada Pernambuco. Quer dizer, são coisas, tudo isso é marcante, né? Tudo isso é Perfeito. marcante. Mas, mas eu não sou muito, não sou um sujeito muito de ficar contando vantagens e coisas assim, não. Então, Isso bom, vai, isso é, fica, isso vai, fica aí, ó. Se é importante, de alguma maneira fica, né? essa é uma Fica. das marcas de Isso foi Carlos Newton filmado, Júnior, né? Fica, inclusive, nós temos aqui no canal alguns episódios importantes e que nós vamos levar ao público de alguns momentos importantes da vida de Carlos Newton Júnior. E nós estamos, infelizmente, chegando ao final desse nosso programa. Esse programa nós tivemos o prazer de entrevistar o arquiteto, o professor e poeta Carlos Newton Júnior, que tem uma presença marcante na cultura e na arte, não só do nosso estado, nem da nossa região, mas do país. E como nós chegamos à conclusão desse encontro, ele é o maior conhecedor mundial da vida e da obra de Irene Suassuna, que é um livro que também vai ser traduzido isso, um livro que vai ser lançado provavelmente em junho de 2027, por ocasião do centenário de Irene Suassuna. Nós ficamos muito felizes com tudo isso e eu passo a palavra para Carlos Newton Júnior para que ele possa fazer despedidas. Carlos Newton, a palavra é toda sua. Ah, não, só para agradecer, Alexandre. Muito obrigado pelo convite e estamos aí sempre à disposição, viu? Um grande abraço para todos.